Embora esta torre já tivesse sido atualizada várias vezes, Leilin ainda achava muito rude. Este não foi um problema com o design, e sim que ele avançou muito rapidamente. As instalações básicas deste lugar não conseguiam acompanhar suas demandas. Felizmente, ele não tinha grandes expectativas para o ambiente em que ele estava. Com as habilidades de isolamento da Torre do Mago, bem como sua própria força divina como cobertura, os preparativos estavam completos. Xiu! Xiu! Asterisco dentro da enorme forja no centro, uma equipe de ouro flutuava no ar. Fios de chamas de ouro puro foram dissipados nos arredores, formando a figura de um pássaro grande e lindo. O que tinha sido Red Dragon Staff sofrerá grandes mudanças e melhorias. O cajado grosso e sólido era agora mais delgado, e a garra do dragão no topo havia sido refinada, formando a garra de um pássaro. A parte mais importante, a alma dentro do cristal, foi agora substituída pelo pássaro flamejante. Bip! Red Dragon Staff foi refundido. Conexão e contenção perfeitas. Não há conflitos de energia. O AI Chip projetou grandes quantidades de informação diante dele. Nome do item: Cetro em Chamas. Classificação: Legendary 3. Comprimento: 0,76 m. Peso: 2.900 gramas. Materiais: dragão de cristal, osso de dragão, sangue de dragão, escala de dragão, espírito divino, sangue divino. Capacidade de item: 1. Armazenamento. A equipe pode conter magias: Rank 9, 1, Rank 7, 3, Rank 5, 5. Atualmente vazio, 2. Fogueira flamejante, feitiço lendário. Pode ser usado uma vez a cada 20 dias. 3. Domínio do terror. 4. Chama, absorvendo a força das almas divinas, o cajado pode causar um ataque mental de uma só vez ou intensificar-se. Vai prejudicar a alma presa. 5. Imunidade ao fogo. Descrição: esta equipe certa vez aprisionou uma poderosa e legendária alma de dragão, mas seu dono tentou uma experiência mais aterrorizante, selando a alma de um ser divino. Todos os que o usam sem permissão sofrerão a ira dos deuses. O que eu dei a Tiff foi simbólico da igreja. Isso me convém melhor. Quando ele conquistou a ilha de Banks, Leilin realmente se apossou da carne e das almas de outros semideuses. No entanto, essa equipe ainda era sua criação mais perfeita. Embora o que ele tinha dado a Tiff fosse uma arma semideus, era impossível atualizá-lo. Esta equipe teve um futuro ilimitado. Eu posso atualizar essa equipe a qualquer momento, desde que os materiais que eu tenho à mão sejam adequados. Pode até se tornar uma arma divina. Leilin estava muito confiante nisso. Tendo completado o cetro flamejante, Leilin não optou por descansar, indo para outra sala. Ele fechou os olhos como se estivesse em meditação, mas sua mente estava realmente se comunicando com o Ayahuasca. Ai Chip, como vai a tarefa que te coloco? Bip. Análise da magia arcana lendária, contingência da corrente a 100%. Transmitindo na mente do hospedeiro. Começando com a marca preliminar. O AI. A voz robótica de Chip Soul. Nunca deixará Leilin antes. No continente, um semideus significa poder no ápice. A ilha de Banks é remota demais, e é impossível despachar grandes exércitos e trabalhadores para fazer longas viagens aqui. Então, se eles realmente quiserem lidar comigo, só há alguns métodos. Este é o que tem as melhores chances de trabalhar. Leilin franziu os lábios enquanto tremenda força espiritual e energia arcana diminuíam. Um fluxo contínuo de força divina compensou as perdas justamente no tempo, criando um ciclo único. Depois de uma noite, ele finalmente estabeleceu a contingência da cadeia em si mesmo. Enquanto ele tinha suas próprias conjecturas, ele ainda escolheu fazer como tinha sido planejado. Afinal, era tolice ofender uma deusa sem nenhuma evidência. Além disso, ele também tinha seus próprios planos e precisava da cooperação dela para completá-los. Espero que tudo isso esteja na minha cabeça. Mas não é ruim fazer preparativos contra isso, certo? Imensa força divina surgiu, apagando a aura da marca no corpo de Leilin e escondendo-a na aura de um deus. Não muito tempo depois que Leilin completou tudo isso,
o bispo Shannon visitou. Nossa igreja já lhe dera o cetro de Savras. Oh, nós precisamos de alguma ajuda de Ciri. Shannon olhou respeitosamente enquanto falava, os olhos mostrando que ela não estava fingindo nada disso. Parece que esse bispo sempre achou que a verdadeira missão era encontrar o cetro. Leylin suspirou e sorriu. Desde que façamos as coisas de acordo com o nosso acordo, estou bem com isso. Nas fronteiras do reino de Dambrat, a oeste das montanhas do campo de Tiro. Como o clima e a comida aqui eram adequados, havia um grande número de vaqueiros por perto. Havia até mesmo titulares de linhagem e profissionais de alta patente no meio deles que possuíam maior inteligência do que seus pares. Eles monopolizaram toda a montanha, tornando-se uma área perigosa feita pelo homem. Todas as raças que não eram jaquetas só tinham um destino nas montanhas, elas seriam rasgadas até o osso para serem comidas. Havia pouco o reino Dambrat poderia fazer sobre isso. Mesmo uma lenda que havia sido empregada só poderia recuar na derrota. Com o passar do tempo, as montanhas dos bairros tornaram-se uma área proibida. Havia rumores de que, nas profundezas das montanhas dos vales, havia uma misteriosa grande porta que descia diretamente para o abismo, onde havia o deus dos saqueadores, um rei soberano que amava carne. Quanto mais próximo das montanhas dos bairros, mais desoladas ficavam as aldeias ao redor da área. Nesse caminho, no entanto, havia um grupo de cavaleiros que estavam se apressando em sua jornada. Apenas da sua aura serena, era evidente que eles não eram meras elites do reino. No meio guardado por cavaleiros, havia um jovem e uma mulher em 2 belos cavalos. No entanto, quando se tratava do poder que eles tinham, era difícil dizer quem estava sendo protegido. A liderança do Septer de Savras está na cidade à frente? Leylin fungou no ar, franzindo a testa ligeiramente. Sim, senhor. Esta foi Shannon falando. Desde que o bispo descobriu que Leylin havia atingido um reino que ela nunca poderia esperar alcançar, ela se tornará cada vez mais respeitosa com ele. Ela até se referir a ele como pai, e se Leylin não a impedisse, ela poderia até chamar Leylin de Sua Alteza. Com base no que o caçador da aldeia disse, ele uma vez acidentalmente entrou na Montanha de Montanhas, e nas regiões mais externas dos vales, viu uma estátua aterrorizante e a ilusão de um cetro emitindo raios multicoloridos. Isso é tudo? As sobrancelhas de Leylin se levantaram. Depois disso, nós despachamos os lendários em nossa igreja, mas... Mesmo 2 lendários não foram suficientes para romper a camada nas regiões mais externas do vale. No entanto, as 2 lendas também viram o cetro emitindo raios multicoloridos, e a semelhança com o cetro de Savras é registrada em registros históricos acima de 90%. Como ela ainda precisava da ajuda de Leylin, Shannon riu ironicamente ao explicar. Um limite que nem as lendas conseguem entrar? E o cetro? Leylin assentiu. Nesse caso, esta viagem vale a pena. Mas eu tenho ficado no mar recentemente. O que está acontecendo no continente? Depois de ouvir que isso não era informação confidencial, Shannon deu-lhe um resumo simples da situação no continente. Primeiro foi o norte. O desassossego aqui atraiu a atenção de todo o plano material primordial, e pode se agravar ainda mais. Os 2 deuses maiores, a deusa Terceira e Deus da Justiça trabalhando juntos, era algo que todos os deuses orcs temiam. Eles tinham primeiro eliminado os reforços de Malar e alguns outros deuses orcs, e então apoiaram Alustriel quando ela começou a guerra no que tinha sido o norte. Depois de algumas batalhas em grande escala, Alustriel reuniu com sucesso algumas forças revolucionárias e assumiu uma quantidade razoável de terra. Com o apoio de algumas grandes famílias nobres do norte, ela subiu ao trono alguns meses atrás e restabeleceu a aliança da Lua Argêntea. No entanto, os orcs ainda eram tão poderosos quanto antes. O imperador Saladino Orc teve a ajuda da arma divina, martelo do deus Trovão, e ainda era um dos mais poderosos no plano material primordial. Se não fosse por Alustriel bloqueando Saladin pessoalmente em algumas batalhas, assim como o Orc tem medo dos efeitos colaterais de usar a arma, o sucesso não teria chegado tão facilmente. Com tudo isso acontecendo, o Império Orc, que sofreu um forte golpe, começou a reunir seus exércitos. Lua Argêntea foi treinada também, obtendo mais apoio dos nobres e deuses do norte.
Não era difícil imaginar que em algum momento no futuro, haveria uma guerra ainda mais aterrorizante. Esse seria o maior teste para a recém-formada Aliança da Lua Argêntea. Além disso, houve o breve reaparecimento da cidade flutuante do deserto ocidental. Um número de lendários havia caído lá. A morte de apenas uma foi suficiente para atordoar todo o continente, além disso, teve a ver com a cidade flutuante. Era apenas que o deserto ocidental era remoto e bloqueava os meios de comunicação. As notícias só estavam sendo enviadas agora. Algumas igrejas tinham verificado que a cidade flutuante havia sido roubada por uma pessoa misteriosa, e eles tinham grandes recompensas por isso. Dizem que isso causou uma agitação louca no mundo das trevas. Numerosos monstros antigos tinham sido arrancados de suas bombas, perseguindo traços do Lis Yuyu. Tinha que ser dito que a razão pela qual Lei Lin guardara Yuyu era para que o Lis pudesse suportar o peso da culpa.